Escutar antes de orientar, porque isso faz diferença. Imagine duas pessoas chegando a uma consulta e dizendo a mesma frase: eu não estou conseguindo dormir. Seria possível, apenas com essa informação, compreender o que está acontecendo com cada uma delas? Talvez uma esteja atravessando um período de preocupações, outra pode acordar repetidamente durante a madrugada. Uma pode demorar horas para adormecer, outra dorme rapidamente, mas desperta muito cedo e não consegue voltar a dormir. Uma percebe que tudo começou depois de uma mudança importante em sua vida. A outra nem consegue identificar quando o problema começou. A queixa é a mesma. Não estou conseguindo dormir. Mas as histórias podem ser completamente diferentes. E é justamente por isso que, antes de orientar, existe uma etapa que não deveria ser apressada: escutar. Quando uma pessoa procura atendimento, é natural que queira falar primeiro sobre aquilo que mais a incomoda. Estou com dor, não consigo dormir, tenho crises de ansiedade, minha digestão é ruim, estou sempre cansada ou cansado. Essas informações são muito importantes. A queixa pode ser o ponto de partida da conversa, mas ela não necessariamente conta toda a história. Por trás daquele sintoma existe uma pessoa vivendo uma determinada realidade. Existe um momento de vida, existem hábitos, existe uma rotina, existem acontecimentos anteriores. Existem outros sintomas que talvez a própria pessoa nem tenha relacionado à queixa principal. Existem particularidades. Por isso, uma frase resume muito bem o que estamos estudando. A queixa apresenta o problema. A escuta começa a revelar o contexto. Talvez você já tenha procurado algum profissional pensando: eu só quero saber o que preciso fazer. Isso é totalmente compreensível. Quando alguma coisa incomoda, queremos logo uma resposta, queremos uma solução, queremos sair dali sabendo qual será o próximo passo. Mas existe uma diferença importante entre a orientação rápida e uma orientação construída a partir da compreensão da pessoa. Pense em uma situação simples. Uma pessoa diz: estou muito cansada. Imediatamente poderíamos pensar em descanso. Mas será que ela dorme? Como está o seu sono? Há quanto tempo começou esse cansaço? Ele acontece o dia inteiro ou em determinados horários? Existe alguma outra manifestação associada? Houve alguma mudança recente? Ela já procurou avaliação para investigar esse cansaço? Perceba, as perguntas não significam que a queixa esteja sendo ignorada. Muito pelo contrário. Perguntar pode ser justamente uma maneira de levar a queixa a sério. Imagine agora uma mulher que procura atendimento por causa de dores de cabeça frequentes. Se olharmos apenas para a expressão dor de cabeça, temos uma informação muito ampla.
Quando começamos a conhecer a história, outras perguntas aparecem. Como é essa dor? Quando costuma surgir? Existe algum horário em que acontece com maior frequência? Há situações que parecem piorá-la? Existe alguma coisa que proporciona alívio? Como ela se sente durante e depois da dor? Isso começou recentemente ou acompanha essa pessoa há muitos anos? Já houve avaliação médica? Existem outros sintomas? Como está o sono? Como está a sua rotina? Essas informações não devem ser utilizadas para tirar conclusões precipitadas. Elas ajudam a construir contexto. E contexto faz diferença, porque uma pessoa não chega à consulta trazendo apenas um sintoma. Ela chega trazendo uma história. Esse é um dos princípios centrais de muito além da queixa. Compreender que a história do paciente, seus hábitos, emoções, rotina, sintomas e particularidades podem contribuir para uma compreensão individualizada do caso. Existe outro aspecto importante. Nem sempre a pessoa consegue contar imediatamente aquilo que precisa ser contado. Às vezes ela começa pela informação mais óbvia, depois lembra de outra coisa. Enquanto conversa, percebe uma relação que nunca havia percebido. Pode dizer: agora que você perguntou, isso começou mais ou menos na mesma época em que, ou eu nunca tinha pensado nisso, ou ainda, eu não contei porque achei que não tinha importância. Isso acontece porque uma história nem sempre chega organizada. Nós não vivemos nossa vida em tópicos. As experiências se misturam. Um acontecimento pode parecer sem relação com o outro. Um detalhe pode ter sido esquecido. Uma mudança pode ter acontecido tão lentamente que a pessoa só percebe quando começa a reconstruir sua história. Por isso, escutar também significa permitir que algumas informações apareçam durante a conversa. Nem sempre a informação importante é a primeira informação que aparece. Quando nos apressamos para responder antes de conhecer suficientemente a situação, existe o risco de simplificar aquilo que talvez seja mais complexo. Isso vale não apenas para a homeopatia, vale para muitas situações da vida. Imagine alguém dizendo: estou pensando em abandonar meu emprego. E imediatamente outra pessoa responde: então saia. Mas ainda não sabemos por que ela quer sair. O que aconteceu? É uma decisão amadurecida ou tomada em um momento de grande tensão? Quais são suas circunstâncias? O que ela espera encontrar depois? Perceba como conhecer a história modifica nossa compreensão. Na saúde, esse cuidado também é importante. Uma orientação responsável não deveria nascer apenas da vontade de responder rapidamente. Em algumas situações, inclusive, aquilo que aparece durante a escuta pode mostrar a necessidade de avaliação médica, exames ou acompanhamentos de outros profissionais. Escutar não significa presumir que sabemos a resposta. Às vezes, escutar é justamente o que nos permite
reconhecer que precisamos investigar mais. Dentro do raciocínio homeopático, a individualização ocupa um lugar importante. Isso significa que não se procura considerar somente o nome da queixa apresentada, a história, as particularidades, as modalidades dos sintomas, o contexto e diferentes informações relatadas durante a consulta podem contribuir para a compreensão do caso. Por isso, tantas perguntas podem fazer parte de uma consulta homeopática. Não se trata simplesmente de curiosidade. Existe uma tentativa de compreender quem é a pessoa que está vivendo aquela queixa, como aquele problema aparece nela, quais são as suas características, o que existe de particular naquele caso. Duas pessoas podem usar exatamente as mesmas palavras para descrever sua queixa inicial e ainda assim apresentar histórias muito diferentes. Por isso, escutar antes de orientar não atrasa o cuidado. A escuta faz parte do cuidado. Existe algo muito interessante nesse processo. Quando uma pessoa começa a ser perguntada sobre sua própria história, ela também pode começar a observar melhor aquilo que vive. Talvez antes ela dissesse apenas: tenho dor de cabeça. Com o tempo, começa a perceber: minha dor costuma aparecer em determinadas situações. Percebi que existe um horário em que ela é mais frequente. Notei que meu sono mudou antes disso. Agora consigo explicar melhor como essa dor acontece. Isso não significa que a pessoa deve diagnosticar a si mesma. Significa desenvolver capacidade de observação. E uma pessoa que observa melhor consegue fornecer informações mais claras durante seus atendimentos. A própria resposta desta série inclui ajudar o paciente a compreender por que sua participação e sua história são importantes no acompanhamento. Pense por alguns instantes. Quando você procura ajuda, costuma contar apenas aquilo que mais incomoda naquele momento? Você consegue lembrar quando determinadas mudanças começaram? Já deixou de contar alguma coisa durante uma consulta porque achou que aquele detalhe não tinha importância? Quando alguém lhe faz uma pergunta sobre sua saúde, você percebe essas perguntas apenas como perguntas ou também como uma oportunidade de observar melhor a sua história? Não existe resposta certa. Essas perguntas servem apenas para ampliar nossa percepção. Antes de uma consulta, pode ser útil reservar alguns minutos para organizar aquilo que você deseja contar. Você pode observar, por exemplo, quando percebeu o início da queixa, como ela costuma acontecer, se alguma coisa mudou recentemente, se existem outros sintomas, o que parece piorar ou aliviar, como estão aspectos como sono, alimentação e rotina. Quais medicamentos ou tratamentos utiliza? Quais avaliações já realizou? E quais dúvidas gostaria de apresentar? Você não precisa chegar com sua história perfeitamente organizada. Esse não é o objetivo. Mas algumas anotações podem ajudar
a não esquecer informações que você considera importantes. E durante a consulta, permita-se contar. Se alguma pergunta parecer estranha, você também pode perguntar ao profissional por que aquela informação é relevante. O cuidado também pode ser construído com diálogo. Antes de orientar uma pessoa, precisamos conhecer um pouco da história que trouxe aquela pessoa até ali. A queixa apresenta o problema. A escuta começa a revelar o contexto. Escutar antes de orientar não atrasa o cuidado. A escuta faz parte do cuidado. Talvez agora fique mais fácil compreender por que uma consulta individualizada pode exigir tempo e perguntas. Não porque seja necessário complicar aquilo que é simples, mas porque não queremos reduzir uma pessoa a uma única frase. A queixa importa, o sintoma importa, mas também importa conhecer quem está vivendo aquilo. Sua história, suas particularidades, seu contexto, sua maneira de perceber o que está acontecendo. E talvez essa seja uma das mudanças mais importantes quando começamos a olhar muito além da queixa. Antes de perguntar apenas o que eu devo orientar, precisamos aprender a perguntar o que eu ainda preciso compreender. Se este estudo ou este vídeo despertou alguma reflexão ou fez você lembrar de alguma experiência vivida durante uma consulta, conte-nos nos comentários. Sua pergunta também pode se transformar em um dos nossos próximos estudos. E se você quiser receber gratuitamente o PDF Muito Além da Queixa, conheça o atendimento homeopático, escreva "Eu quero" nos comentários. Ainda temos muito para compreender sobre escuta, individualização e cuidado. Vamos continuar a nossa caminhada juntos? Espero você no próximo vídeo. Muito obrigada por estar comigo até aqui no final desse vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família.